Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thierry e vou trabalhar hoje com vocês a aula de Geografia sobre a estrutura fundiária brasileira. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de dar dois recados para vocês. O primeiro, em relação ao registro de frequência no Classroom. Você precisa clicar no número da atividade, depois realizar a tarefa com as questões e enviar. A partir desse momento, sua presença estará registrada. E aos estudantes que pegam as atividades impressas nos colégios, que retornem as atividades à sua escola, para que o teu professor possa corrigi-la e estabelecer uma nota a você. Vamos então à nossa aula? O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o processo de distribuição das terras brasileiras, perceber e entender como ocorreu esse processo e compreender então as injustiças geradas, compreender as razões que tornam a reforma agrária como algo necessário. Em primeiro lugar, nós precisamos então entender o que é estrutura fundiária. Quando a gente usa essa expressão, a gente está se referindo à maneira como as propriedades rurais estão distribuídas. Ou seja, considerando quem são os donos dessas terras, perceber como elas estão distribuídas entre esses indivíduos. Uma das coisas que eu preciso já, nesse primeiro momento, dizer a vocês é que a estrutura fundiária brasileira ela é bastante desigual. Ou seja, nós temos poucas pessoas com grandes extensões de terra e muitas pessoas com pequenas e médias propriedades. E ainda haverão aqueles trabalhadores rurais que não possuem a terra para desenvolver a sua atividade. Por esse motivo, a imagem ela também é muito expressiva. Nós temos aparentemente o pai e a filha, ou um senhor e uma garotinha, em que se retrata eles no espaço rural. Então, observando a terra, o que se dá a impressão é que também querem trabalhar essa terra, né? Então, a estrutura fundiária brasileira, sendo bastante desigual e trazendo a característica de que as pequenas propriedades estão na mão de muitas pessoas, ou até mesmo de que existem trabalhadores rurais que não têm a terra para produzir, faz a gente pensar que essa estrutura é realmente bastante desigual. Há quem quer produzir e não tem condições, né? Então, e os grandes proprietários vão produzir e trazer, obviamente, riquezas para o país, o que é muito importante para a composição do produto nacional bruto também. Considerando, então, a história da distribuição dessas terras no Brasil, a gente precisa primeiro entender que o objetivo, quando se estabelece o Brasil como sendo a colônia de Portugal, o objetivo da coroa era justamente fazer com que essa terra fosse colonizada. E para ser colonizada era necessário que houvessem pessoas ocupando essa terra, então precisava num primeiro momento a ocupação e depois fazer com que essa terra produzisse algo, né? E claro, a partir do momento que tem alguém que ocupa e que produz, essa pessoa vai ser responsável também por defender. Então a coroa portuguesa tinha um grande receio de que outras nações, outras potências da época, como exemplo a França, tivesse a audácia de fazer uso desse território. Então precisava que esse território fosse ocupado, que ele produzisse algo e que ele fosse defendido. Sendo assim, constitui num primeiro momento o processo das sesmarias, onde essas terras elas eram doadas aos nobres portugueses. Então a coroa doava essas terras, de modo que esses indivíduos precisavam
se estabelecer aqui na colônia e fazer essa terra produzir, utilizando os seus próprios recursos. Então não era a coroa que investia para que a prática agrícola ou a ocupação do território acontecesse. Quem fazia esse investimento era quem recebia a terra. Sendo assim, foram estabelecidas na sequência as capitanias hereditárias. Essa expressão, eu acredito, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de história, onde as capitanias hereditárias eram esses espaços, essas fatias, essas porções de terra que os nobres receberam e que, como o próprio nome sugere, hereditárias, eles tinham a posse e, quando morriam, passavam aos seus herdeiros, né? Essas capitanias eram o objetivo, a sequência daquilo que foi as sesmarias, ou seja, era preciso ocupar, produzir e defender a terra. Esse era o objetivo. Das capitanias, eu preciso dizer para vocês que apenas a capitania de Pernambuco e a capitania que deu origem ao estado de São Paulo, né, que é a de São Vicente, foram as únicas que deram certo. As demais tiveram diversos problemas. Inclusive, o assunto das capitanias hereditárias dentro da ciência que é a história realmente nos chama muito a atenção as características que são referidas a esse contexto. Diante dessa condição, as capitanias, então, elas fracassaram e o governo precisou, na época, estabelecer o que se chamou como governo geral. Isso, o governo geral predominou por muito tempo. Então, quem fazia no governo geral investimento para que as terras fossem realmente produzindo era a própria coroa, não mais uma descentralização como eram nas sesmarias ou nas capitanias hereditárias. O governo geral passa a ele mesmo investir para que essas terras começassem a produzir. E isso perdurou durante muito tempo, até que a Lei das Terras, que é de 1850, ela estabelece que a terra não será mais concedida. Então, a partir desse momento, as pessoas não receberão a terra de graça, gratuitamente, apenas com o objetivo de produzir. A partir desse momento, a terra precisará ser comprada, ela terá um valor. E esse valor, a essa época, ele só podia ser pago diretamente com dinheiro. Ou seja, os trabalhadores mais pobres, eles não tinham condição de comprar, porque não tinham dinheiro suficiente para adquirir aquela porção de terra. Ou seja, aquilo que já era um problema, porque lembrem que essas terras eram concedidas aos nobres, então já era concedido a quem tinha dinheiro. E a partir da Lei das Terras, quem pode comprar é só realmente quem é rico, porque os pobres também teriam dificuldade para acessar essa terra. Sendo assim, se intensifica o que nós chamamos de concentração fundiária, que é as terras, as grandes propriedades estarem na mão de poucas pessoas, porque os mais pobres não tinham condição de comprá-la. Por isso, esse desenho nos sugere, de que o garoto pergunta ao pai e à mãe, dizendo: mas papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E o pai fica sem saber o que responder, a mãe está olhando para dentro de uma propriedade onde tem várias plaquinhas, dizendo propriedade do Todos da Silva, todos daquela família detêm aquela propriedade. Ou seja, lembram lá das capitanias hereditárias? Elas continuaram acontecendo. Elas continuaram, na verdade, existindo, porque as terras passaram a ser de poucos grupos ou poucas famílias, grandes extensões de terra. Muito bem, o Estatuto das Terras deu condição para se mensurar o tamanho dessas terras e o tamanho dessa concentração também. Então, é um conjunto de leis que vão regulamentar o uso da terra, definindo conceitos. E um dos conceitos que foram definidos é o de módulo rural.
Então, se percebe a grande injustiça e por isso essa imagem representando essa justiça, né? Porque percebe-se a partir do Estatuto das Terras que a terra, na verdade, a grande parte dela está concentrada na mão de poucas pessoas. E essa concentração, ela foi sendo intensificada a partir de um processo que nós chamamos de grilagem, que seria então a falsificação de documentos para tomar posse da terra devolutas ou de terceiros. Quando se trata de terra devoluta, é aquela terra que pertence ao Estado, pertence ao governo, porque teoricamente ela não tem dono. E a terra de terceiro é porque já haviam pessoas que viviam no local. Porém, esses grileiros, como ficaram conhecidos, chegam até esses indivíduos que fazem uso da terra e dizem que aquela terra é dele, só que utilizando um documento falsificado. Então, por isso a imagem sugere há trabalhadores, uma família, fazendo uso do solo, trabalhando, cultivando, e de repente vem alguém, que é essa mão representando, e arranca essa terra de uma maneira inadequada, porque se utilizou de um documento falsificado. Depois, permanecendo na terra, acabam conseguindo o documento oficial e angariando cada vez mais espaços de terra para si. Pensando o que nós conversamos agora, nós temos que analisar 4 afirmativas e perceber se são verdadeiras ou falsas. A primeira, a lei das terras possibilitou que trabalhadores pobres pudessem comprar terra? A segunda, a grilagem consiste em conquistar a posse da terra indevidamente falsificando documentos? A terceira, a estrutura fundiária brasileira é marcada pela desigualdade? E a quarta, a estrutura fundiária reflete em problemas urbanos? Pense um pouquinho e marque se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas.
E aí, pessoal? Conseguiram pensar as questões e anotar se são verdadeiras ou falsas? A primeira afirmação diz: a lei das terras possibilitou que trabalhadores pobres pudessem comprar a terra. Veja, essa afirmação, ela é falsa, uma vez que esses trabalhadores mais simples não teriam a possibilidade da compra porque ela precisava ser feita com dinheiro. A próxima, a grilagem consiste em conquistar a posse da terra indevidamente falsificando documentos? Sim, e ela ficou conhecida com esse nome de grilagem porque se utilizava de grilos dentro de um local, que fosse uma gaveta, uma caixa, para que desse essa impressão do documento ser antigo. Próxima, a estrutura fundiária brasileira é marcada pela desigualdade? Sim, as grandes propriedades estão na mão de poucas pessoas. E a última, a estrutura fundiária reflete em problemas urbanos? Com certeza, se as pessoas não têm como permanecer no campo, elas vêm para a cidade, que é o êxodo rural. E isso traz problemas para o ambiente urbano, dos congestionamentos, da quantidade de pessoas circulando, da poluição, do espaço que não tem espaço devido para todos. Então, tudo isso é problema urbano ocasionado por conta da estrutura fundiária brasileira. Em relação às formas de como corrigir esses problemas, uma das situações seria a demarcação de terras para os povos indígenas. Por quê? Porque, como vocês perceberam no decorrer da aula, o Brasil foi fatiado, foi dividido sem considerar o verdadeiro dono da terra. Em nenhum momento eu falei sobre os indígenas que já viviam aqui quando os brancos chegaram, mas eles não foram considerados nessa distribuição. Então, uma forma de corrigir essa injustiça histórica é justamente demarcando as terras para os indígenas, porque hoje o que se percebe é que aqui o homem representando o agronegócio, ele acaba tomando o espaço também dessas terras indígenas. A reforma agrária também é uma oportunidade de amenizar essa injustiça, porque se pretende com a reforma agrária uma nova distribuição de terra. Então, percebe-se aquelas terras que são improdutivas e o governo, o Estado, que está ali sinalizado com letra maiúscula, vai ser responsável por esse processo. Lembrando que a reforma agrária é algo previsto na Constituição brasileira. Então, há regulamentação para que isso aconteça. Ou seja, as terras que não têm dono, as terras que são improdutivas ou que devem muitos impostos, é o governo, o Estado, responsável por fazer esse processo de pegar essa terra e redistribuir à população que é trabalhador rural que não tem a terra para o plantio. E aqui uma imagem representando um grupo de trabalhadores rurais do movimento dos Sem Terra, em que reivindicam, chamam a atenção para essa causa da reforma agrária no Brasil. Então, pensando o que nós conversamos nesse segundo momento, explique o que é reforma agrária e qual o principal argumento que sustenta a necessidade de uma distribuição mais justa dessas terras. Pense um pouquinho e coloque sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Vejam, precisa explicar o que é reforma agrária e também citar qual o principal argumento que sustenta a necessidade dessa distribuição de terras. Então, a reforma agrária é uma reorganização do espaço agrário, objetivando que a terra cumpra a sua função social, que é produzir alimentos. O responsável pelo processo é o Estado. Veja que eu coloquei Estado com letra maiúscula, se referindo às instituições que governam. O principal argumento é a valorização da agricultura familiar, que é quem garante a segurança alimentar da população brasileira. Lembrando que cerca de 70% daquilo que a população brasileira consome vem da agricultura familiar, das pequenas e médias propriedades. Considerando ainda a reforma agrária, nós precisamos pensar quais são os principais objetivos. Primeiro, promover a justiça social, tentar amenizar aqueles problemas que são históricos no Brasil. O objetivo é que a terra então cumpra sua função social, que é produzir alimentos. Visto que a população brasileira também sofre com a dificuldade do acesso aos alimentos, produzir dessa forma, em pequenas propriedades, pelos agricultores familiares, pode também ser uma maneira de fazer com que a população tenha a sua segurança alimentar. Ou seja, esses trabalhadores, esses agricultores, produzem para o nosso sustento e para, obviamente, o sustento inicial deles. Por isso que é uma agricultura que produz a sua subsistência, mas que, contrapartida, também vai produzir a nossa condição de alimentação. Vamos pensar, então, a segunda questão. Sobre a reforma agrária, é correto dizer: letra A, processo que visa aumentar a concentração fundiária? Letra B, está prevista na Constituição e é o Estado responsável pelo processo? Letra C, embasa-se no fato de que a propriedade deve produzir o máximo possível? Ou letra D, reforça a desigualdade? Pense e marque sua resposta.
E aí, pessoal, sobre a reforma agrária, o que é correto dizer? O processo visa aumentar a concentração fundiária? Não. Por quê? Não visa aumentar a concentração, mas sim amenizar a injustiça. Letra B. Está prevista na Constituição e é o Estado responsável pelo processo? Sim, essa afirmação é a correta. A letra C diz que se embasa de que a propriedade deve produzir o máximo possível, e não é esse o objetivo, e a letra D reforça a desigualdade, já percebemos que é justamente o contrário. Continuando ainda, nessa condição da reforma agrária, muitas famílias, ao ter então a propriedade para produzir, acabam também optando por produções orgânicas, por exemplo, o que nós vemos na imagem. Nós vemos uma pessoa segurando uma cesta com diversos produtos, verduras que estão ali dentro da cesta, que foram produzidos de maneira a respeitar a natureza e o próprio desenvolvimento da planta. Então, uma agricultura em que não se utiliza fertilizante, químico ou até mesmo agrotóxico, algo nesse sentido. A agricultura sintrópica é aquela agricultura que vai conciliar a mata com a plantação. Normalmente, tanto na agricultura orgânica, principalmente, na agricultura sintrópica também, esses produtos são produzidos livre, totalmente de agrotóxicos. O que há é um fertilizante natural que é desenvolvido pelos agricultores. Pensando nisso também, vamos responder então o nosso último exercício de hoje. A frase diz: os grandes proprietários e fazendeiros são, antes de tudo, homens de negócio, para quem a utilização da terra constitui um negócio como outro qualquer. Já para os trabalhadores rurais, para a massa camponesa de proprietários ou não, a terra e as atividades que nela se exercem constituem a única fonte de subsistência a eles acessível. Bom, aqui uma condição representando quem é o grande proprietário, quem é o trabalhador rural, que é pequeno ou médio proprietário de terra, ou até mesmo aqueles que não possuem terra, e como que enxergam a terra e o desenvolvimento da agricultura. Diga, caracterize a estrutura fundiária brasileira. Pense e coloque as principais características na sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Você precisa caracterizar a estrutura fundiária brasileira. Se formos então perceber, uma das principais características é a desigualdade, marcada então pela concentração fundiária, seria uma segunda característica reforçando essa desigualdade, gerada pelo processo histórico que observamos, que vivenciamos e em grandes propriedades, as grandes propriedades sempre foram privilegiadas pelas leis que foram criadas. Então, essa é a característica principal da estrutura fundiária brasileira. Durante essa aula, nós conversamos então sobre o processo da distribuição de terras no Brasil, iniciando pelas sesmarias, as capitanias hereditárias, o governo geral, a lei das terras e o estatuto. Percebemos a forma que existe para amenizar essas desigualdades, a demarcação das terras indígenas e a reforma agrária, para que a terra cumpra sua função social, e conhecemos algumas técnicas que são desenvolvidas pela agricultura familiar. Eu agradeço a participação de vocês. Até a próxima!